o estudo de Agaricus muscarius seguirá uma outra modalidade de apresentação. Ao mesmo tempo em que eu coloco na tela os efeitos patogenésicos, dados da matéria médica e do repertório, eu faço os comentários a respeito deles. 2 itens. O primeiro é delírio. Ele se imagina um oficial militar comandando o treinamento e dirigindo várias manobras. O segundo é, ele se imagina no portão do inferno e que o cogumelo comanda-o para cair de joelhos e confessar os seus pecados, o que ele faz. No primeiro efeito patogenésico, ele está comandando. Ele é quem dá as ordens, ele que organiza o treinamento e cria as manobras. No segundo, ele é comandado. Então são duas vertentes da mesma qualidade. Princípio, virtude, que é a capacidade de comandar, de ser uma autoridade e de exercer esse comando. Agáricos, um dos medicamentos importantíssimos na rubrica ditatorial. No segundo efeito patogenésico, portão é uma abertura, uma passagem em que entra ou sai, dependendo da trajetória do sujeito, e que confessar os pecados, ou seja, confessar, a melhor tradução para a palavra pecado é erro, é colocar para fora os seus erros, expô-los. Então ele atribui o comando disso, a ordem disso, ao cogumelo. Poderíamos entender que aqui o que interessa é atribuir a ordem a alguém, a alguma coisa, a alguma instância, e que a forma como ele encontra de entrar para o inferno seria confessando os seus pecados. É bipolar, porque ao mesmo tempo em que ele é comandado, ele aceita o comando, ele cai de joelhos, ele atribui a ordem ao seu superior, aqui no caso é um mero símbolo, um cogumelo, mas poderia ser qualquer um, ele abre as suas entranhas falando dos seus erros. Seguindo, aqui nós colocamos alguns itens do polo positivo. Primeiro, o secretivo, depois que ele tem pena de si mesmo, no repertório aparece esse item aqui também, que é o mente dependente dos outros. E o último selecionado para o polo positivo, furor ébrio, sem temor, com resoluções ousadas, vingativas. Essa polaridade aí do portão, da abertura e do fechamento, da compactação, vai ser muito útil para o mando e para a concentração, para a compactação do poder. Então, o treinamento militar tem essa característica, tá? As manobras são de compactação da força para fazer uma abertura no adversário, abrir um flanco no adversário. Por outro lado, ele é um dos medicamentos importantes na rubrica ameaçador, ameaça uma punição. Então, o comandante, ele tem esse poder. Ameaçar é avisar do risco de punição ou de consequência para quem tende a uma desobediência. A virtude por trás do agárico seja a obediência. Quando ela é executada, seja você obediente ou você conquista a obediência, você pode fazer isso de uma forma mais refinada, mais sutil, ou pode ser pela força. O secretivo é aquele que não vai contar os seus erros, não vai expor os seus equívocos, os seus enganos, porque isso seria uma demonstração de fraqueza. Há uma diferença de Licopodium. Licopodium é que é esse que tem a força em si mesmo, é o clássico, porque ele não tem outra justificativa, ele não é mandão por conta de algum processo qualquer. O Licopodium é assim, manda quem pode. E quem pode é Licopodium. Não tem razão, não tem motivo. Agáricos tem. Ele comanda, sim, mas ele comanda porque ele pertence a uma estrutura em que ele chega a essa condição. Faz parte de um grupo, de uma instituição, qualquer coisa, e ele tem essa prerrogativa. Fez o treinamento, tornou-se competente, atingiu aquele grau. Então, se ele cai em algum erro, uma das formas que ele tem de evitar ser punido é ter pena de si mesmo. Então, ele manifesta uma compaixão de si mesmo, e eu entendo que isso é uma maneira que ele tem de
evitar as consequências, ou seja, o castigo em decorrência do seu erro, da sua falha. Esse item do repertório, mente dependente dos outros, eu entendo também no polo positivo pelo seguinte: o sujeito que está muito nesse lado de ser comandado precisa de receber ordem. E ele é muito bom para cumprir as ordens, a ponto de que ele depende de que alguém lhe dê o comando, lhe dê as diretrizes, lhe diga o que ele deve fazer. Continuando, ele agora já adquirindo o comando de novo em si mesmo, ele vai para esse último item, aí a última linha, que é um furor ébrio. Ele não tem temor, então ele tem resoluções ousadas, vingativas. Eu acho que o ousadas principalmente se aplica ao Agáricos, porque ele vai enfrentar o adversário. E ele precisa de ter uma audácia capaz de juntar a sua turma, fazer um bom treinamento, ter uma ideia e bem adequada do modo como ele vai atacar o adversário. Daqui nós vamos para o polo negativo. Olhar para fora de uma janela aberta, dor de dente e dor nos membros. Isso é muito interessante para polarizar com o fechamento, com o secretivo. E vocês vão ver mais adiante que polariza também com o gelo, que é um outro símbolo bem expressivo desse medicamento. Então, quando ele olha para uma coisa aberta, dói, incomoda, faz mal, porque uma coisa aberta é vulnerável. E Agáricos sabe que é preciso ser coeso, ser compacto para ter força. Por isso que a janela aberta é dolorosa. Um pequeno buraco parece-lhes um abismo assustador, uma colher de água, um lago imenso. Então é a abertura aqui chamada buraco. É uma coisa assustadora para ele. Agáricos precisa de ter uma força, uma compactação. Esse polo aqui ele não sabe lidar com as coisas abertas. Uma colher de água, um lago imenso. É uma coisa exposta no seu perímetro. Seguindo, ele conta segredos. Então é o oposto do secretivo. E aqui nós podemos fazer uma analogia. Contar segredos é a mesma coisa que confessar pecados e rasgar e expor as suas próprias entranhas. Esse efeito patogenésico de rasgar e expor as próprias entranhas vai aparecer daqui a pouco. Quando ele conta segredos, ele está expondo coisas que deveriam ficar fechadas, trancadas, guardadas. É a mesma coisa que confessar os pecados. Naquele do cogumelo, no portão do inferno, ele é compelido a cair de joelhos e confessar. Confessar é expor uma coisa que estava também oculta, estava fechada. Fazer profecia tem também esse aspecto. É como se ele fizesse uma abertura no canal do tempo e visse alguma coisa lá na frente para trazer essa informação para o presente. Daqui nós caminhamos para alguns efeitos bipolares. Ele se torna tão furioso que dificilmente pode ser contido, de eviscerar, rasgar os seus intestinos, como ele fantasia que o cogumelo lhe havia ordenado para fazer. Mais uma vez, nós temos aqui uma ordem que ele se submete. Essa ordem é de fazer alguma coisa do polo negativo, que é rasgar as entranhas e colocar os intestinos para fora. Tem o mesmo conteúdo de confessar os seus pecados, confessar os seus erros, o mesmo fenômeno. Expressivo, é muito significativo que seja isso. Agora ele tem aí o resíduo do polo positivo, que é ele recebeu uma ordem. Tem alguém que manda ele fazer essa coisa esquisita, tão peculiar, que é colocar algo interno para fora. Isso me lembra, de certa forma, as pessoas que têm uma melhora grande num fenômeno de catarse, quando ela consegue colocar aquelas coisas que estão lá dentro, guardadas profundamente, e consegue colocar aquilo para fora, deve ser muito terapêutico, porque ele se livra de algo que lhe provocava a sensação de inferno. Em seguida, sem medo, ameaçando, furor destrutivo, como se ele se voltasse contra si mesmo e se ferisse, juntamente com grande demonstração de força. Aí tem o ameaçador, ele está na rubrica do repertório ameaça. Fala volúvel e respeitosamente, como se para seus pais. Não dá respostas diretas quando questionado.
Ele alternadamente canta e fica contrariado, abraça seus companheiros e beija suas mãos. O volúvel é aquele que se vira para diferentes direções, então aqui está misturado, né? O volúvel é o aberto, o solto, e o respeitoso é o disciplinado, o que reconhece o poder, o comando dos pais. Ele abraça seus companheiros e beija suas mãos. E eu diria, pelo meu estudo, que eu não vejo isso como uma afetividade, mas como um reconhecimento de que o outro tem poder, o outro tem autoridade. Me lembra um pouco, não é o único medicamento que eu penso na máfia, mas quando alguém assume um cargo muito importante, eles dizem que tem fila para os que querem beijar as mãos. E eu entendo que Agáricos é por aí. Ele tem uma sociabilidade, que é aquele que comanda um grupo, ou então ele se coloca junto aos seus companheiros para obedecer um comandante. Aqui há um paralelo muito evidente com Acôniton, que nós já vimos, mas que não é autoritário. O acônito é um conjunto de ovelhas, né? Ou ele conduz um grupo de ovelhas, ou ele é conduzido por um pastor, junto com outras ovelhas. Aqui não tem algumas coisas que tem lá em Acôniton, mas tem, eu acho que a sociabilidade aqui é muito relacionada com comandar, é diferente de conduzir, e se abraça e beija é no reconhecimento da autoridade. Finalmente, o último efeito patogenésico, dor como se gelo afiado, cortante, tocasse sua cabeça ou agulhas frias furassem-na. O gelo é a compactação da água. Vejam que coisa muito ilustrativa, porque gelo não é nada mais do que a água, que é fluida, que se amolda às coisas, aos recipientes. Aqui não, o gelo ele se compacta e transforma-se em agulhas, aquilo que fura, que faz abertura. As dores em Agáricos costumam aparecer como agulhas geladas, como agulhas frias, como um gelo, incomoda muito, e ele é perfurado por agulhas. Lembra o portão, a janela aberta, tudo isso é relacionado com um furo. Eu acho que podemos resumir que é um grande comandante que exerce o poder, que conquista a obediência dos outros, pode degenerar num ditador ou pode ser um obediente ao extremo, capaz de cumprir ordens sem questioná-las e acreditando que realmente ele tem que fazer porque foi comandado. Ele pode até atribuir à própria educação familiar que ele recebeu, que ele é assim agora porque os pais ensinaram, os pais o fizeram ser assim, e ele está de alguma maneira repassando a responsabilidade para terceiros. No polo negativo, ele não manda e nem obedece. Pode ser um desobediente sistemático, do tipo, tem governo? Sou contra. Ou seja, ele não obedece e também não assume o comando de nada. Em tese, ele pode se mostrar excessivamente aberto e, portanto, não consegue compactar o poder, e também ele pode se manter no nível da ameaça apenas, que não chega ao exercício real da força, do poder e do comando. Então é isso, nós vamos continuar o próximo vídeo com Agáricos, um caso clínico. Até mais, um abraço, muito obrigado.